Oi, meus amores. Vamos lá iniciar mais uma semana, então? Eu espero que vocês estejam bem e que a dona Preguicinha não esteja por aí, porque nós vamos iniciar mais uma semana de muito trabalho pela frente. Vamos lá? Então, nós vamos revisar hoje a apostila de História, que está representada pela cor laranja. Não esqueçam que nós estamos revisando a apostila do primeiro bimestre, ok? Vamos lá, então. Abram a apostila de História e acompanhem com a prof aí. Nós vamos lá na apostila número 5, no capítulo 5, tá? E nós vamos relembrar um pouquinho da história de um nascimento muito importante, cheio de descobertas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa descoberta e sobre esse personagem importante na história brasileira. Vamos lá? Você vai conhecer a história do nascimento de um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Depois você vai pesquisar a história do seu nascimento. Então ali diz assim, a história de Alberto. O brasileiro Alberto Santos Dumont é considerado o inventor do avião. Escute a história a seguir sobre quando ele nasceu. Era o dia de aniversário de seu Henrique, mas Dona Francisca, sua esposa, estava muito ocupada. Ela havia acabado de dar à luz Alberto, que já chorava anunciando sua chegada. Esse foi o presente para o seu Henrique. Alberto nasceu em 20 de julho de 1873, em Cabangu, Minas Gerais. Então agora nós vamos assistir um pouquinho mais sobre a história de Alberto, tá bom? Vamos lá então? O nosso pequeno ilustre Santos Dumont é conhecido como pai da aviação e criou o primeiro protótipo do avião tal qual conhecemos hoje. Em uma grande fazenda de café do interior do país, vivia com seus pais um menino nascido em Minas Gerais. Seu nome era Alberto Santos Dumont e ele tinha um sonho: voar como um passarinho. Alberto tinha uma vida tranquila, mas sempre foi um menino muito inquieto. Sempre foi apaixonado por montar e desmontar coisas, como se fosse uma brincadeira. Passava horas consertando a máquina de costura da sua mãe. Ele era muito sonhador e adorava ler livros de viagens e aventura, se imaginando como uma personagem dessas histórias. Nas tardes, sentava no campo e ficava observando o céu, notando o movimento das nuvens e as aves deslizando no ar. Alberto também fazia experiências com pequenos balões luminosos. Seu desejo sempre foi conquistar os ares. O tempo passou e sua curiosidade foi aumentando. Alberto seguia sonhando em alcançar os céus como um pássaro. Até que, junto à sua família, viajou para a Europa. Como os balões não eram fáceis de dirigir, ele passou a fazer grandes dirigíveis e com um deles deu a volta na Torre Eiffel pela primeira vez. Neste dia, Alberto Santos Dumont teve a certeza daquilo que queria fazer para sempre.
construir aeronaves. Mesmo com alguns fracassos e acidentes sofridos, ele não desistiu de seu sonho. Passou a construir mais e mais invenções aeronáuticas e a ganhar diversos prêmios. Seus feitos lhe deram fama internacional. Santos Dumont era um sucesso pelo mundo. Até que, em 23 de outubro de 1906, em um grande evento para mais de 1.000 pessoas, Santos Dumont apresentou ao mundo seu grande invento, o 14 bis. Ele fez o primeiro voo em um avião com motor a gasolina e marcou o início da era da aviação. Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, sonhou grande e voou alto. Então, pessoal, como vocês viram ali, nós conhecemos um pouquinho da história do Santos Dumont, né? Que é o Alberto. Contou um pouquinho sobre a história dele, sobre o nascimento, os detalhes. Então, agora vocês vão lá no caderninho de atividades e vão escrever a data de hoje. E na número 1 diz assim: pesquise a história de algum personagem que criou algo muito importante para o mundo. Ilustre abaixo qual foi a descoberta deste personagem. Então, vocês vão pedir ajuda para o papai e para a mamãe para que eles procurem registros históricos de pessoas, de personagens que criaram algo importante para o mundo. Coisas que nós usamos, por exemplo, né, foi, como exemplo, a prof citou aqui, e a apostila já traz a história do Alberto, né? Então, a prof vai deixar como exemplo, né, a ilustração. Se nós fôssemos usar a história do Alberto, mas a prof quer que vocês pesquisem um outro personagem, tá? Mas se nós fôssemos ilustrar, desenhar qual foi a descoberta desse personagem, nós, né, desenharíamos ali onde ele nasceu, que foi na fazenda. Se nós usássemos a história do Alberto, nasceu numa fazenda e a descoberta dele foi o avião, né? Claro que não foi desta forma o primeiro avião descoberto, mas como representatividade, tá? Para representar a descoberta do Alberto. Então, vocês irão pesquisar, por exemplo, prof, eu quero falar sobre o personagem, eu pesquisei junto com a mãe e com o pai, nós gostamos muito de carro, por exemplo, então eu pesquisei sobre o personagem que fez o primeiro carro. E aí vocês podem mandar um videozinho para a prof também, falando sobre essa descoberta, tá bom? E então, essa é a nossa atividade de hoje. A prof espera todos os registros e aguardo a resolução das atividades também, tá bom? Um beijão, uma boa semana para todos nós.